Olá, meus queridos! Eu sou a professora Sabrina. Como vocês estão? Não sei vocês, mas eu estou morrendo de saudade. Queria ver vocês, queria estar na igreja, mas a gente ainda não pode, né? Mas não é por isso que a gente tem que deixar de estudar. Então hoje a gente vai ver mais uma aula da nossa revistinha. Hoje vai ser a aula 3 da revistinha MQV na Terra Prometida. Mas antes vamos começar com uma oração. Então fechem os olhinhos e orem comigo. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias. E te pedimos neste momento que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê atenção para podermos aprender mais uma lição que o Senhor tem para nos ensinar. Te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Antes da gente começar, vamos refrescar a nossa memória? Prestem atenção nesse som e vejam se vocês lembram o que está acontecendo nessa cena. Se vocês ainda não lembraram, vou dar mais uma dica. Prestem atenção. Quando eu ordenar, gritem! Gritem pela glória do Senhor! Acertou quem falou que aquelas trombetas e aquele barulho todo era para derrubar as muralhas de Jericó. E como será que os israelitas estavam? Como será que o povo de Deus estava depois dessa vitória? Os israelitas conquistaram Jericó. Pois é, os israelitas estavam muito felizes. Também uma cidade forte daquela, enorme. E venceram? Claro que eles venceram porque Deus estava com eles. Eles fizeram certinho como Deus tinha mandado, exatamente igual. E por isso a vitória foi certa. Eles derrubaram aquelas muralhas e não podiam estar mais do que felizes. Mas eles deveriam continuar a conquistar a terra. Então, depois de Jericó, eles tinham que conquistar uma cidade pequena chamada Ai. Observem no mapa. Então, o que o Josué fez? Ele que estava liderando o povo, vocês lembram, né? Então, ele mandou alguns espias lá para a cidade de Ai para ver como que era. Os espias voltaram e foram logo falando para Josué que a cidade não apresentava perigo nenhum, que a vitória era garantida. Com essa notícia, os israelitas ficaram mais empolgados ainda, ficaram muito felizes. Afinal de contas, tinham acabado de derrotar uma cidade muito forte, então eles estavam certos da vitória. Uma trajetória de conquistas. Hebreus, Um líder. nós somos o povo escolhido. Uma missão. Agora, vocês irão enfrentar um inimigo mais fraco do que os que já enfrentamos. A vitória nos pertence! Uma nova batalha.
Os hebreus estão prontos para invadir o reino de Ai. Avante, Israel! Então Josué acabou aceitando a sugestão dos espias e mandou só 3.000 soldados lá para a cidade de Ai para vencer, já que era uma cidade pequena, né? E que não apresentava perigo. Então os soldados foram todos confiantes lá para ganhar lá na cidade de Ai. Mas aconteceu uma coisa horrível, aconteceu uma tragédia. Os soldados de Ai colocaram os israelitas para correr. Foi uma enorme derrota. Eles foram derrotados por uma cidade muito menor do que Jericó, que não apresentava perigo nenhum. Eles perderam. Quando Josué ficou sabendo dessa notícia, ele quase não acreditou. Na hora ele foi lá na tenda conversar com o Senhor, rasgou as suas roupas, jogou pó na cabeça. Mas por que ele fez isso? Que estranho. Não, antigamente era o costume. Quando alguém estava com uma tristeza muito profunda, estava em grande sofrimento, eles rasgavam as vestes e jogavam pó sobre a cabeça para demonstrar que estavam sofrendo, que eles estavam humilhados diante de Deus. Não só o Josué fez isso, mas outros líderes também fizeram a mesma coisa. Eles não conseguiam entender se eles tinham acabado de ganhar lá em Jericó, que era muito mais forte, o porquê dessa tragédia, o porquê dessa derrota. Ninguém estava entendendo nada. E vocês, crianças? Vocês conseguem imaginar por que lá em Jericó, que a cidade era muito mais forte, eles ganharam e em Ai, que não tinha perigo nenhum, eles foram derrotados vergonhosamente? O que será que aconteceu? A Bíblia diz que isso aconteceu porque lá na batalha de Jericó, alguém do povo do Senhor desobedeceu às ordens de Deus. Josué não sabia de nada ainda, de nada. Então Deus falou para Josué se levantar e contou o porquê da derrota. Ele disse que lá na batalha de Jericó, alguém desobedeceu totalmente às ordens de Deus e roubou coisas. Não só roubou, por causa delas, ele mentiu. E sabe o que mais ele fez? Ele escondeu essas coisas roubadas. E por isso, eles perderam. E agora, o que vocês acham que vai acontecer com o povo de Deus, com o povo de Israel? Será que Deus vai abandonar todo mundo? Não, né? Deus não abandona seu povo. Mas eles fizeram uma coisa muito séria. O pecado aborrece muito nosso Deus. Então, o pecado precisava ser tratado e castigado. Então, Deus contou todo o plano para Josué. E eu já vou contar para vocês o que vai acontecer. Então, Deus falou para Josué: manda o povo todo se santificar, porque amanhã vai haver um sorteio. Coloque todo mundo na sua frente, que eu vou indicar quem foi que fez a coisa errada. Então Josué seguiu direitinho as ordens que Deus deu. E no dia seguinte, as 12 tribos se apresentaram diante de Josué. Mas era muita gente. Então Deus falou que iria indicar de qual tribo era essa pessoa que tinha quebrado a aliança com ele. Então Deus indicou a tribo de Judá. Quando Deus mostrou que era na tribo de Judá que estava o problema,
A tribo foi separada, mas mesmo assim ainda tinha muita gente. Então Deus indicou qual era a família onde estava o homem que tinha quebrado a aliança com Deus. E nessa família ele indicou exatamente quem era esse homem. E esse homem era Acã. Mas o que será que esse homem tinha feito? O que o Acã fez? Josué não sabia de nada. Então Josué falou para Acã: o que você fez, meu filho? O que aconteceu? Agora confesse diante do Senhor o que você fez de errado. Confesse o seu pecado. Então Acã admitiu que ele realmente tinha pecado contra o Senhor. Ele falou toda a verdade, ele confessou tudo. Ele disse que quando eles estavam lá em Jericó, ele viu uma capa da Babilônia, algumas barras de prata e uma barra de ouro, pesava mais ou menos 1/2 quilo. Quando ele viu essas coisas, ele ficou com tanta vontade de tê-las para si, que ele escondeu, enterrou tudo lá na barraca dele. Então Josué mandou os homens até lá a barraca do Acã e eles acharam as coisas escondidas. Então, o que aconteceu? O pecado precisa ser castigado. Então Acã e a família dele foram punidos. Eles morreram. Por que a família foi punida também? Porque a família sabia. Porque imagina, o Acã chega lá com as coisas escondidas, com aqueles tesouros que ele tinha roubado. Vocês acham que a família não ia ver? Ele com aquelas coisas, enterrando, escondendo. Todos eram cúmplices. Todos sabiam da coisa errada que o Acã tinha feito. Então, eles também sofreram o castigo, que foi a morte. Então, como o pecado já havia sido tratado e punido, eles voltaram a enfrentar a cidade de Ai. Mas Josué bolou um plano excelente. Ele combinou assim com os soldados. Ele falou assim: eu vou com um grupo de soldados lá na cidade de Ai, um pequeno grupo, e o resto fica escondido. Quando esse grupo chegou lá na cidade de Ai, os soldados de lá viram e falaram assim: o quê? Vamos colocar esse povo para correr de novo. E começaram a correr atrás dos soldados. Nisso, os outros que estavam escondidos vieram e derrotaram Ai, porque dessa vez Deus estava com eles. E aí, crianças, gostaram da história? É bem emocionante, né? É uma história de vitórias, mas também é uma história de derrota. E agora a gente vai ver por quê. Mas quem quiser ler a história de Acã, está lá na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 7. Então, quando vocês tiverem um tempinho, abre lá a Bíblia e lê toda a história novamente para relembrar. Então agora a gente vai aprender com as atitudes de Acã e com essa lição. Então primeiro, o que o Acã fez? Ele foi desobediente, ele quebrou a aliança com Deus. E a desobediência traz derrota. Então a desobediência, ela afasta a gente de Deus. Porque vocês viram que quebrou a aliança. Deus pediu uma coisa e o Acã desobedeceu. E por conta disso, por conta desse pecado, ele trouxe derrota para todo o povo.
e ele foi punido, ele e a família. Então a gente tem que entender que, primeiro, não pode ser desobediente porque a gente vai trazer consequências para a nossa vida. Mas vamos pensar em Acã. Ele estava lá em Jericó. Ele poderia ter resistido à tentação? Ele poderia não ter pegado aquelas coisas? Ele poderia. Ele poderia ter sido forte, ele poderia ter pedido ajuda a Deus, ter se lembrado de Deus, né? E não ter feito aquilo que ele fez. Mas o que levou Acã a fazer tudo isso? Vamos ver? Então, primeiro, ele estava lá e ele viu aquelas coisas. A primeira coisa que ele fez, então, foi olhar. Depois, ele desejou ter aquelas coisas. Então, por fim, ele pegou. E por último, ele escondeu. Então, ele fez essas 4 coisas. Viu, desejou, pegou e escondeu. Essas 4 partes fizeram parte do pecado de desobediência dele. Mas e pra gente? A gente também. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Então, às vezes, a gente tem lá nossas coisas, mas vamos supor que a gente está lá na escola, aí vê uma coisinha do amigo, uma coisinha diferente. Então, o pecado começa a entrar na nossa vida também pelos nossos olhos. Então, a gente já tem que prestar atenção nisso. Se a gente está olhando alguma outra coisa que não é nossa, porque foi isso que o Acã fez. Ele olhou uma coisa que não era dele e ele quis. Então, a primeira coisa é olhar, prestar atenção naquilo que a gente está vendo. Depois, tomar cuidado com aquilo que o nosso coração deseja. Então, a gente tem que cuidar para não desejar aquelas coisas que não são nossas. Porque geralmente, quando a gente deseja coisas que não são nossas, é porque a gente está sendo ingrato. Nós não estamos sendo agradecidos a Deus. Mas vamos supor que a gente vê uma coisa, deseja ela, e qual que é a próxima parte? A gente pega essa coisa. Aqui tem o desenho da mão, mas às vezes não é nem pegar. Às vezes é fazer a coisa errada. Então a gente olha, a gente sente vontade e no fim a gente vai lá e faz. Pior do que esses 3 passos, que é olhar, desejar e fazer, pior do que isso é o quê? Quando a gente esconde. A gente faz a coisa errada e esconde. Esse é o pior passo. Mas como a gente faz para evitar, para tentar evitar? Primeiro, a gente tem que ser grato a Deus, a gente tem que ser agradecido. Porque, olha só o que está escrito. Deus sempre nos dá aquilo de que precisamos. Então, às vezes, a gente acha que não tem o suficiente, mas o nosso coração se engana. Porque Deus dá exatamente o que a gente precisa. Então, a gente não precisa querer outras coisas, cobiçar outras coisas. Porque a gente tem exatamente aquilo que Deus deu e é isso que a gente precisa. Então, por isso, a gente tem que ser agradecido. E tomar cuidado, porque quando a gente não tem um coração agradecido, quando a gente não está contente, satisfeito com as nossas coisas, a gente tem uma tendência muito grande de fazer igual o Acã, de cometer pecado da desobediência. Mas vamos supor que acontece, porque a gente, infelizmente, a gente ainda vai pecar. Claro que não pode ser sempre, né? Porque a gente é cristão, a gente tem que estar cada dia mais melhorando. Mas aconteceu, foi lá um escorregão. Pequei. E agora, quando a gente peca, o que a gente tem que fazer? O que o Acã teve que fazer depois que descobriram o pecado? Ele teve que
confessar. Então, se a gente faz a coisa errada, a gente tem que confessar. Olha só, esse é o nosso versículo, a gente tem que decorar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Está lá em Provérbios 28:13. Mas o que significa? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Transgressões são as coisas erradas que a gente faz. Seja o que for, não precisa ser só igual a de Acã. E agora, encobre, essa é a pior parte. Porque quando a gente encobre as transgressões, aí sim que a gente não prospera, aí que a gente tem a derrota. Encobrir é esconder. E tem vários jeitos de esconder aquilo que a gente faz de errado. Mas de que forma que a gente pode encobrir as nossas transgressões? A gente pode esconder de vários jeitos. Um deles é não falando nada, é ficando caladinho. A gente faz alguma coisa errada, não fala para ninguém. Outro jeito é colocando a culpa em outra pessoa. A gente faz a coisa errada e põe a culpa em alguém, falando que o outro que fez. Feio, né? E também a gente pode mentir. A gente faz uma coisa errada e inventa uma história para não dizer a verdade. Então, são jeitos de encobrir o nosso pecado, encobrir aquilo que a gente fez de errado. E para a gente decorar o versículo, eu fiz uma barraquinha para a gente lembrar dessa história. Então, olha só. A barraca para lembrar do Acã. E aqui dentro está escrito, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Esse versículo a gente tem que guardar na nossa mente e no nosso coração, para a gente lembrar de confessar quando a gente faz alguma coisa errada. Então, ó, se vocês quiserem fazer, é facinho, facinho. Precisa de uma folha sulfite, precisa da caneta para escrever e do lápis de cor, se vocês quiserem enfeitar. Eu pintei aqui bem rapidinho, mas é porque eu não sou muito caprichosa, acho que vocês são mais que eu. E régua ou tesoura para cortar. Então, ó, eu pego a folha sulfite e vou dobrar para fazer aquela casinha. Não sei se dá para vocês verem direito. Então, a primeira coisa, ó, super simples. Dobrei. Fiz a casinha. E essa parte aqui que sobrou, eu corto. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá pronta. Aí eu abro a portinha para dar o espaço para eu poder escrever. Abro a portinha e coloco o versículo aqui dentro. Aí vai virar uma barraca para a gente não esquecer desse versículo jamais, que a gente não deve esconder o nosso pecado. Então, agora vamos continuar. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, já sabe que a gente tem que confessar. Então, agora uma atividade para vocês fazerem em família. Quando vocês forem reunir a família durante a semana para ler a palavra de Deus. Então, vocês podem ler 1 João 1:9. Olha o que quer dizer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Até porque Jesus, Ele veio para livrar a gente dos pecados. Então, Ele deu vida para a gente.
Então, a gente não tem mais essa culpa. A gente não morre por causa do pecado, porque Jesus morreu pela gente para pagar os nossos pecados. Mas quando a gente erra, a gente tem que confessar a Deus. A gente tem que se arrepender, porque o pecado, ele afasta a gente de Deus. Ele tira a nossa comunhão com Ele. E Deus abomina o pecado. Então, quando a gente dá uma escorregada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão para Deus, confessar aquilo que a gente fez. Então, a gente não pode esquecer aquilo que a gente aprendeu com essa lição. Primeiro, ser agradecido a Deus, porque Deus dá tudo aquilo que a gente precisa. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, temos sempre que ser gratos, temos que ficar felizes com as coisas que Deus nos deu e não querer outras coisas que não são nossas ou que a gente não tem, porque às vezes isso é errado, dependendo do desejo do coração, como foi do coração de Acã. Ele não podia pegar aquilo, ele não podia nem desejar, porque Deus tinha proibido, mas caiu no pecado. Então, primeira coisa, a gente tem que ser agradecido, porque se o Acã fosse agradecido, com a vitória que eles tinham tido, ele não teria pecado. A gente tem também que resistir ao pecado, resistir com a força, com o poder do Espírito Santo, porque ele já está na gente. Então, quando a gente vai pecar, quando a gente vai errar, a gente pede para Deus em oração, a gente ora e pede para Deus ajudar a não pecar. E por último, se a gente cair no pecado, se a gente pisar na bola, a gente não pode esconder, a gente tem que confessar. Isso é muito necessário. Pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Então, se a gente, por um acaso, pecar, a gente tem que confessar os nossos pecados a Deus. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido e que sigam essas coisas, que obedeçam a Deus, tentem resistir ao pecado e, se pisar na bola, nada como pedir em oração para Deus perdoar a gente, porque o principal é confessar. A gente tem sempre que confessar, não pode nunca esquecer disso, tá bom? Então, agora vocês podem fazer a liçãozinha 3 da revistinha e vamos terminar a aula com uma oração. Fechem os olhinhos. Senhor Deus, Pai querido, agradecemos, Senhor, por esta lição, agradecemos por esta aula, que o Senhor possa nos ajudar a não olhar, não desejar e não fazer as coisas erradas, Pai, coisas que desagradem a Ti. Que a gente possa ser forte, resistir aos pecados e às tentações, e se por um acaso a gente pecar, que a gente confesse, Senhor, porque sabemos que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Então, de tanto amor que nós temos por Ele, a gente tem que ficar longe das coisas erradas. Pai, nos ajude com esta lição e nos abençoe, Pai. É no nome santo do Senhor Jesus que te pedimos e agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. É no nome santo do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Até a próxima, meus queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.